Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Queridos, a Caixa reduziu o teto de financiamento para os imóveis usados. Uma decisão que vai levar para longe o sonho da casa própria para muita gente. E para falar mais sobre esse assunto, eu recebo aqui Silvio Saldanha, que é presidente da Associação de Mutuários e Moradores de Minas Gerais. Silvio, bom dia, seja bem-vindo. Uma honra tê-lo aqui no nosso programa. Bom dia Serginho, bom dia aos nossos telespectadores. Obrigado pelo convite. Silvio, essa semana aí, então, já está valendo a partir de hoje essa nova regra. Antes, a Caixa Econômica Federal, ela oferecia o financiamento de até 80% do valor do imóvel. Exatamente. E agora, com essa mudança, passa a ser 50%. Isso, de fato, adia, joga para longe o sonho de muitos indivíduos, de consumidores, de adquirirem o seu imóvel próprio, realizar esse sonho? Não vamos desestimulá-los, né? A gente defende o sonho da casa própria e sempre tem um momento certo de você adquirir a sua casa. Na verdade, mudaram as duas regras do sistema financeiro da habitação. Hoje, a Caixa Federal ela tem duas linhas de crédito. Uma até R$ 750 mil, que essa sim, antigamente você dava 20% de entrada e conseguia financiar até 80%, agora ela passa a ser 50% de entrada e 50% para o financiamento, imóveis usados. E acima de 750 mil, antes você tinha que dar 40% de entrada. Hoje aumenta um pouco, você tem que dar 60% de entrada e consegue financiar 40%. Então, mudou as duas modalidades para imóveis usados. Os imóveis novos seguem a mesma regra, 20%. Imóveis usados, imóveis novos e na planta continua a mesma coisa? Exatamente. Imóveis novos, imóveis na planta, programa Minha Casa Minha Vida seguem com as mesmas condições. Só muda para o mercado de imóveis usados, porque hoje ele representa, falando em números de Minas Gerais, 3/4 da venda de imóveis hoje é imóvel usado. 75% dos imóveis vendidos são imóveis usados. Então, como é a carteira maior, houve a necessidade de uma repactuação. E isso vai impactar diretamente ao consumidor, né? Porque o Brasil já está vivendo esse tempo aí de uma recessão. Ninguém já quer se empenhar em dívidas, as pessoas já estão aí tomando essa consciência de ter que pensar 2, 3 vezes antes de fazer um compromisso, especialmente de longo prazo, como é um financiamento imobiliário. Então, o que há de esperança dentro disso daí, Silvio, para o consumidor? Há possibilidade de voltar, de quanto tempo isso pode voltar ou não vai voltar? Como que você vê? A gente tem que buscar a raiz do problema. Por que isso está acontecendo agora? No primeiro trimestre de 2015, houve uma operação chamada funding. O que é funding? Houve maior número de saques do que depósitos na caderneta de poupança. O brasileiro sacou mais dinheiro do que aplicou o seu recurso, aquela sobra do mês, na caderneta de poupança. A lei do sistema financeiro da habitação determina que parte dos recursos captados em poupança e fundos de garantia devem ser revertidos à moradia. Então, se há uma redução de recursos, por consequência, a Caixa Federal cria alguns empecilhos para dificultar o crédito. É como dizer assim, olha, eu não tenho dinheiro para financiar até que isso mude. Exatamente. Né? Mas veja bem, esse cenário mude. Nós estamos falando sempre de Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, que também tem taxa altamente competitiva, bancos privados e a modalidade de consórcio, que muitas vezes é mais vantajosa que o financiamento imobiliário, seguem as mesmas regras. Então o consumidor que estava planejando em comprar sua casa própria, já estava ali com uns 20% para firmar o contrato, não desanime, ele deve procurar outros bancos, banco privado, próprio Banco do Brasil, ou consórcio. Muitas vezes o 20%, 25% que você guardou de entrada, você consegue dar um lance, a prestação fica menor do que ficaria no financiamento. Juros menores. O juro é menor. No consórcio você paga só uma taxa administrativa. Entendi. Então não há por que perder esperança. Com relação à tua pergunta, se vai mudar o cenário, creio que no ano de 2015, não. Né? Nós temos que trabalhar ainda 2015, gerar resultados de 2015 para 2016 haver uma nova avaliação.
Belo Horizonte está saturada de imóveis novos. A gente tem muito imóvel novo. Isso acaba forçando o mercado da necessidade de induzir o consumidor ao imóvel novo. Você vai em condomínios, hoje tem 40, 50 imóveis, na mão do construtor ele não conseguiu vender. Entendeu? Então isso está estagnando o mercado da construção civil ele estagnou. Ele voltou àquela realidade de 2005, 2006, 2007, 2008. Então, para girar a economia, o imóvel novo estava perdendo o mercado para o usado pelo seguinte: o Serginho foi lá e comprou um imóvel em 2011. Se o Serginho pagou 100 mil no imóvel na planta em 2011, hoje ele vale 3 vezes o que o Serginho pagou. Então, se ele tiver que vender esse imóvel, que hoje vale 300 mil, se ele der um desconto por 240, 250, ele não está perdendo dinheiro. Ele ainda teve um rendimento muito maior que qualquer investimento seguro, muito maior que poupança, por exemplo. Ele ganhou lá 150 mil em 2, 3 anos. Já o imóvel novo, ele não tem essa margem. O construtor está com a margem muito apertada. Ele não consegue dar desconto. Então, existe também uma tendência de mercado para que a Caixa induza a compra do imóvel novo. Ah, tá. Já para como que canalizar para ainda assim satisfazer ali esse sonho aí do consumidor. Agora, quanto às regras específicas do financiamento, Silvio, mexe alguma coisa? Isso tem previsão de mudar, por exemplo, quanto a correções, as correções mesmo monetárias nas prestações, nos reajustes aí das prestações? Para a correção do contrato, não. Esses contratos novos são corrigidos por índices similares à poupança ou fundo de garantia. Então, ele acompanha a economia. O que a Caixa fez, algumas semanas atrás, antes de anunciar essa nova medida, foi aumentar em 0,3 todos os juros de contrato. Então, eles já sofreram, sim, uma alteração semanas antes dessa nova medida. Então, vai ter impacto apenas na taxa de juro. A correção do contrato vai ser permanente, vai manter o que já está pactuado e não vai alterar nos novos contratos. Agora, quanto à questão aí ainda sobre essa margem do financiamento, você citou que Banco do Brasil, embora seja um banco estatal, bem como os bancos da rede privada, eles também, os juros não são tão diferentes da Caixa Econômica, não são? O Banco do Brasil e a Caixa Federal, eles têm taxas muito similares, certo? O banco privado, ele já tem uma política conforme o teu relacionamento. Então é sempre bom, se você for recorrer a um banco privado, que você busque aquele que você já tem ali, o recebimento do salário, o cheque especial, um cartão de crédito, porque esse banco, ele tem, o que você tem um investimento, porque esse banco tem condições de mexer na taxa de juros conforme o cliente. O banco privado ele não tem uma taxa tão engessada quanto a Caixa Federal. A Caixa Federal é por modalidade. Cliente tal, juro tal, cliente convênio tal, taxa tal. O banco privado não, ele tem essa flexibilidade, né? Então procura o banco privado que você tem relacionamento e tenta fazer negócio com ele. E assim, mas em relação assim aos juros mesmo, as condições do financiamento também não são tão diferentes, não. Né? Fica um pouco mais caro no banco privado, tá? O banco privado ele ganha, fica 1 ponto, 1,5 ponto, 2 pontos por cento. E qual é o percentual de financiamento no banco privado? É 80% também? 80%, 20% de entrada com 80% de financiamento. Mas para esse consumidor que está buscando a casa, nós temos uma regrinha que é muito importante quando você vai fazer a compra do seu imóvel, que é dar o maior valor de entrada possível e financiar o menor valor possível pelo menor tempo possível. Porque mesmo que seja um juro baixo, hoje o direito habitacional, a carteira habitacional tem a menor juro do mercado, é juro. E o juro é maior do que qualquer rendimento que você vai fazer num banco, por exemplo, uma aplicação em CDB ou em poupança. Então, vai financiar o menor valor possível, menor tempo possível. E sempre que houver condições, vai lá e faz uma amortização, antecipa o prazo, paga as prestações do final para frente, para você liquidar logo essa dívida. O senhor, como presidente da Associação dos Moradores e Mutuários, qual é a reclamação mais recorrente que chega lá para vocês, o pedido de auxílio mais reticente que tem lá com vocês? Serginho, é importantíssima essa tua pergunta. Porque o consumidor que hoje me procura é aquele que tem a cultura do imediatismo. Ele não faz o cálculo a longo prazo, ele esquece que o contrato tem 20, 25, 30, 35 anos, então ele enxerga o orçamento dele hoje. Quanto vai ficar a prestação do meu contrato? 1.000, 1.500, 2.500. Hoje eu consigo pagar. Ele esquece que o contrato de longo prazo, ele não tem uma segurança. Se você deixar de pagar 3 prestações, o banco pode te tomar aquele imóvel.
Então o problema é esse. Independentemente do que você já pagou. Independente do que você pagou. Então o que acontece? Tenta adequar o financiamento a 25%, no máximo 30% da renda bruta familiar. E não adianta você adequar dessa maneira e também ter aquela prestação do carro, a prestação... Que é mais 20%, outro mais 30%. Exatamente. Então, nada de dar o passo maior que a perna. Se você hoje tem condição de comprar um imóvel de 200 mil, compra o de 200. Quita o de 200, aí buscam de 300 e assim consecutivamente. A gente vê a cultura do imediatismo e ela prejudica muito. É assustador o número de imóveis que estão sendo retomados pelos bancos hoje. Só para você ter uma ideia, para a gente ilustrar aqui, no mês de março, houveram 300 imóveis leiloados só em Minas Gerais. 300 consumidores perderam a sua casa própria. Muita coisa, um número absurdo isso aí. Muita gente, são famílias, né? A gente fala em consumidor, são 300 famílias que perderam tudo que pagou, entrada, uma boa parte das parcelas, e hoje não tem nem uma residência própria. Agora, Silvio, a Bíblia nos fala assim, tem um determinado texto no livro do profeta Oséias, diz assim: o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. No ramo imobiliário também a mesma coisa, né? As pessoas são levadas a esse imediatismo e até assim tomadas por o sonho mesmo de ter a casa própria e assinam qualquer contrato, fazem de qualquer jeito. Como ter essa instrução? Porque a alegação muitas vezes olha, se eu for pagar alguém, vai sair muito caro. O que a associação ajuda os mutuários nesse contexto? A associação agora em junho, no dia 2 de junho, ela completa 16 anos de existência. Ela tem um trabalho voltado para esse perfil de consumidor. Aquele consumidor que está buscando a casa própria, ele não sabe nem como começar, aonde que eu vou achar um imóvel, qual que eu vou comprar, até quanto eu posso pagar, quanto eu posso comprometer do meu orçamento. A gente executa esse trabalho de forma gratuita por todo esse período. Então o consumidor que está buscando orientação, mas eu não vou procurar um profissional porque é caro, eles vão me cobrar um salário mínimo, 2 salários mínimos para me dar toda a orientação. A associação faz esse trabalho gratuitamente. Você pode fazer por telefone, pessoalmente ou por e-mail. E quem pode recorrer a isso aí? Todo mundo? É só chegar e buscar vocês? Qualquer consumidor, basta ir até a associação. A gente trabalha de segunda a sexta-feira em horário comercial, que é das 8h30 da manhã às 5h30 da tarde. Quer agendar um horário para ter um maior conforto? Chegou lá com horário marcado, tem prioridade. Não tem horário marcado, é por ordem de chegada, tem uma equipe de profissionais aptos a te orientar. Eles não vão te cobrar nada, vão te mostrar os prós e os contras daquela situação, daquela ideia, daquele contrato. E aí você até pode assinar, mas assina sabendo quais são os riscos e se alguma coisa ali na frente pode te prejudicar. E essa equipe que ali é disponibilizada é de advogados, corretores, advogados, né? Peritos. Eu tenho consultores habitacionais, profissionais dedicados a isso, que só fazem isso, só trabalham com isso. E outra, por ser uma associação, por ter um volume grande de consultas, a gente acaba tendo muita informação de mercado. Muitas vezes a gente não está ali só para orientar, a gente também escuta o consumidor, aprende com ele e compartilha essas informações com o próximo. Então é por isso que é importante o nicho associação. A gente capta informações e distribui para aqueles que nos procuram, para aqueles que precisam ter uma segurança antes de firmar o seu contrato. Ok, entendido. Agora, ainda estão abusando aí, já que você disse que a consultoria ela é completa, vamos aproveitar aqui. Hoje, voltando à regra aí do financiamento, hoje, você acha que vale a pena, se a pessoa tem esse 50%, dentro daquela regrinha que você disse, olha, financia menos possível, menor tempo, e a pessoa ainda pode chegar, não, eu tenho 50%, eu vou lá, é o tempo para isso que você está vendo de mercado, ou convém esperar se ela não tem uma necessidade? Isso sempre nos é perguntado, né? Quando que é o momento certo? Posso comprar meu apartamento agora, minha casa agora? Eu sempre digo que é o teu momento. É o seu momento. Você tem condições, não vai apertar teu orçamento. Esse valor que você guardou, esse 50%, é destinado à moradia, não tem nenhuma outra finalidade, então compre. Desculpe, entre pagar um aluguel e pagar uma prestação, opte sempre pela prestação, porque você não perde dinheiro. Um imóvel você não perde dinheiro. Então tem condições, a prestação vai ficar dentro do orçamento, dentro daquele planejamento que a gente fez, de 25%, 30%, faça um negócio. O momento é propício para barganhar preço. Como tem muito imóvel no mercado, muito mesmo, dá para negociar, dá para chorar um preço, um desconto com o construtor, ou o próprio imóvel usado que tem uma margem maior de flexibilidade,
Negocia preço, porque você pode sim fazer um bom negócio. Então hoje vale, dentro disso ainda vale mais a pena, diante desses possíveis descontos, vale a pena então caminhar mesmo para um novo, né? Um imóvel novo. Tudo é questão de visão. O imóvel novo, necessariamente ele vai ser mais caro que o imóvel usado. Hoje em Belo Horizonte você não vai encontrar imóvel menos de R$200 mil novo. Imóvel usado existe. Então muitas vezes, na ânsia de não, vou comprar um imóvel novo, vou dar só os 20%, a prestação pode ficar alta e você não ter condições de pagar. Então às vezes segura um pouco mais, dá os 50%, aperta de um lado ou de outro, organiza o orçamento e compra um imóvel que cabe no seu orçamento. Então é observar aquela máxima. Cada um é cada um, o seu Exatamente. momento, como você disse, tem que ser levado em consideração. Busca orientação, busca um profissional, não faça negócio com insegurança, né? É um contrato que a gente brinca que é uma vida toda. Poxa, 20, 25, 30 anos é uma vida, um casamento, é um emprego, você se aposenta com 30, 35 anos de trabalho, então não é um contrato curto. Busca orientações para fazer um negócio seguro, porque é para uma vida, vamos dizer assim. Boa parte da vida aí. Exatamente. Pensando então assim a médio e longo prazo, considerando aí que o governo federal toma essa medida por uma escassez de recursos, ou pelo menos uma diminuição dos recursos aí para o investimento no ramo imobiliário, ô Silvio, o mutuário, né, o consumidor, ele não corre o risco de lá na frente, vamos supor que ele tenha comprado um imóvel na planta. É um risco para ele que o governo não repasse essas verbas e ele seja prejudicado, por exemplo, na entrega do seu imóvel, na conclusão daquela obra, ou como que é lidado com isso? Hoje o contrato de imóvel na planta ele tem duas maneiras de ser executado. Um é o crédito associativo. Você compra o imóvel, dá uma entrada e já assina com o banco. Porque o banco empresta o dinheiro para a construtora fazer a obra e te cobra o juro mensal. Então esse contrato que já está firmado com o banco está assegurado. Aquele consumidor que vai assinar com o banco quando a obra ficar pronta, que é uma outra modalidade, que é após o habite, esse sim tem risco. Porque no contrato da construtora fala, você tem que financiar com qualquer banco da sua conveniência ou pagar à vista. Se terminar o contrato e ele não pagar à vista e não conseguir o financiamento, ele vai ter prejuízos. Sim. Sério. Sim. Tudo aquilo que ele empenhou ali até aquele momento. Ele perde uma boa parte. Tem uma previsão de contrato que cabe ali 10%, 20% do que pagou. Ok. Agora, Silvio, você nos traz essa cartilha aqui, ó. Pediu o nosso sanguinho ali para mostrar aqui para a gente. Essa cartilha aqui é bem uma direção para quem quer fazer o financiamento e precisa de orientações. Onde que a pessoa encontra dessa cartilha? Quais são os acessos que ela pode ter? Essa cartilha, a gente procurou condensar o maior número de informações possíveis e recorrentes. Era o maior número de procura do consumidor. O que o consumidor nos perguntava mais? Então a gente disponibiliza ela de três maneiras. No nosso site, que está aparecendo ali, que é o portaldomutuario.com.br. Na tela principal vai ter o link, você acessa e tem acesso à cartilha lá. Nós mandamos fazer uma tiragem gratuita de 10 mil exemplares, que podem ser retirados na sede da associação, e também na nossa página no Facebook, entrou lá no Facebook, AMMMG, também tem todo o material lá disponível para esse consumidor. Ok, Silvio, eu agradeço estou aqui mostrando para o nosso telespectador aí essa cartilha, porque ela certamente vai ajudar muito. Eu já estou dando uma olhada aqui nas perguntas que são mais recorrentes. O imóvel não foi entregue no prazo, como proceder? No contrato fala de prorrogação no prazo de entrega. Isso é correto? O que é taxa de evolução da obra? Então, perguntas como essas... Tudo isso vai aparecer para o consumidor que está comprando imóvel. Para não ter desculpa de errar. Exatamente. Minimizar ao máximo os riscos aí na realização desse sonho tão importante. E entra no jogo sabendo as regras, né? Verdade. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.